Graças e paz do Senhor, irmãos. Eu vou dar continuidade aqui, então, a parte 2 desse vídeo, desse assunto. Vou dar um breve testemunho aqui de uma pessoa que sofreu, né? Eu conheço várias histórias, mas eu vou contar essa, né? Para dar um breve resumo aqui do que pode acontecer, né? Através de uma oração contrária. Ou oração feiticeira. Uma certa pessoa tinha prometido ajudar uma determinada igreja que estava passando por dificuldades financeiras. E quem estava à frente da igreja estava tendo que arcar praticamente só, né? Devido a muitos irmãos não estarem dizimando. E Deus começou a dar sonhos não só para ela, mas para pessoas de dentro da casa dela. E começou a falar com ela de várias formas e começou a mostrar o que realmente estava acontecendo, né? E qual o caráter daquelas pessoas ali, daquela liderança. Por fim, aquela pessoa decidiu sair. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam andando fora da vontade de Deus. Aquela liderança, ela não estava mantendo Deus como centro, na verdade. Não era Deus o centro mais daquela igreja, naquele momento ali, né? Eram as pessoas. Então, aqueles líderes, eles estavam fazendo a vontade de pessoas, não de Deus. Algum tempo depois, né, que ela já tinha saído dessa igreja, também devido às coisas que Deus havia mostrado para ela, ela recebeu mensagens da liderança, né? Então, jogando assim, indiretas, né, acusações, cobranças. Dias depois, essa pessoa teve um discernimento. Ela estava na sua casa, estava em oração, ela tinha certeza que ela tinha saído debaixo da vontade de Deus, já estava em outra igreja, né? E Deus já tinha confirmado para ela que ela tinha feito uma boa decisão. Estava bem, estava buscando a Deus, estava, sabe, em alegria na presença de Deus. De repente, no período da manhã, ela tem discernimento de que aquelas pessoas, aquela liderança ainda continuava querendo que ela cumprisse o prometido. E ela discerniu que aquela pessoa estava cobrando, ainda estava cobrando, em forma de orações. Ela queria, né, resolver o problema e ela estava usando a ferramenta oração para que aquela pessoa realmente ajudasse, viesse a cumprir a sua promessa inicial. De certa forma, querendo convencer, ou querendo que ela fosse convencida, que aquela pessoa fosse convencida a cumprir aquilo que tinha prometido. Entende? E o que aconteceu depois? Nesse instante, quando essa pessoa sentiu essa oração vindo, né, para ela, e ela teve esse discernimento, ela já começou a passar mal. Ela teve palpitações, uma tremedeira e uma fraqueza interior. Minutos antes, essa pessoa estava bem, ela não estava sentindo nada. E logo depois desse discernimento, ela já começou a sentir essa fraqueza. Ela começou a ter um enfraquecimento, até anotei aqui. Ela começou a sentir uma fragilização interior, como se dentro dela, algo lá dentro dela, se fragilizasse. Aquela força que ela estava sentindo, ela deixou de sentir, né? Aquela força interior, e ela começou a se sentir fraca e frágil interiormente. Foi como se algo transpassasse o corpo, como se algo entrasse dentro da pessoa, lá dentro, né? Como se fosse uma flecha mesmo. E logo, outro testemunho que ela, né, que eu posso dizer que ela teve, foi que ela começou a pensar, a repensar
a possibilidade de ajudar. Você entendeu? Mas como é uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela sabia que aquilo lá estava sendo feito, né? Em forma de orações. O que acontece, irmãos? Então, quando orações contrárias, orações feiticeiras são feitas, ela se parece muito com... Irmãos, eu dei uma pausinha nesse vídeo aqui para fazer um comentário. Eu estava aqui ouvindo enquanto editava e me veio à mente algo muito importante que a gente precisa entender, que é a questão da couraça da justiça. Provavelmente, ela estava sem a couraça da justiça. Contudo, a abordagem desse vídeo é nos fazer compreender o quão nocivo pode ser uma oração errada, né? Uma oração mal direcionada. Independente, né, se uma pessoa está bem ou não espiritualmente, eu não tenho o direito de atacá-la com orações, né, que vão conduzi-la para o caminho que eu desejo que ela vá. Porque eu não sou o Senhor da vida dela. O Senhor da vida dela é Jesus. Então, quem direciona, quem guia é Ele. Né? Eu não tenho esse direito. Então, eu até coloquei aí anteriormente, né, que a discussão não é se ela estava certa ou não, porque nós temos que ter cuidado com a vida espiritual do outro, independente se ele esteja firme, firmado, né, na rocha ou não. Eu tenho que cuidar naquilo que diz respeito a mim e as minhas responsabilidades enquanto filho de Deus. Existem pessoas que são mais sensíveis do que outras para o mundo espiritual. Essa aí que eu estou contando o testemunho dela é uma pessoa que é mais sensível. Pode ser que para você não seja assim, né? Com você não seja assim. Mas de uma forma ou de outra, orações mal direcionadas ou direcionadas para uma pessoa com o intuito de fazê-la, né, de obrigá-la a fazer o que eu quero, vai prejudicá-la de alguma forma. Né? Se, dependendo da vida que ela tiver, ela pode ser mais prejudicada, dependendo da vida espiritual que ela tiver, né? Ela pode ser mais prejudicada ou menos prejudicada. A questão aqui do vídeo é alertar para o problema, né? Que isso é um problema hoje em dia. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, pessoas fazendo esse tipo de coisa, e eu aprendi isso, né, no passado, em uma determinada igreja a qual eu fui membro, e posso dizer que pratiquei também isso, achando que era correto, né, mas depois o Espírito Santo me ensinou que isso não era certo. Então, a questão desse vídeo é a minha conduta para com o meu próximo, é a minha conduta para com o meu irmão, que eu tenho que visar sempre o bem, né? A base do evangelho é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento e ao seu próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, nem Jesus obriga ninguém a nada. Por que que eu vou querer obrigar? Através da oração, não é verdade? Então, a partir de agora, segue o vídeo como estava anteriormente. O próprio Deus produz dentro da gente. Porque quando Deus ele produz uma vontade em nós, essa vontade vem, logicamente, de dentro para fora, né? Que é na nossa alma. Deus toca na nossa vontade. Só que é de dentro para fora, porque Deus tem esse poder de atuar de dentro para fora, né? Agora, quando é feita uma oração, essa oração é direcionada para movimentar, para mexer nas emoções. Então, muitas pessoas às vezes não entendem, né? Às vezes, por exemplo, ela de repente desperta dentro dela uma vontade para uma determinada coisa.
e ela acha que foi Deus. E só que na verdade não foi Deus. Foi alguém que orou, que interferiu no interior daquela pessoa e fez com que aquela pessoa seguisse por aquilo que ela estava orando. É por isso que é muito sério, a gente precisa andar em espírito, caminhar com o Espírito Santo. Jejuar, irmãos, jejuar, ler a Bíblia, buscar a Deus, para que a gente não fique enganado. Quantas pessoas já se desviaram do caminho, já se desviaram de Jesus, da igreja, porque disseram: Deus me deu tal direção, eu fiz e nada aconteceu. Deus me mandou fazer isso, eu fiz e só tive prejuízos. É ou não é? Acontece isso. Irmãos, nem tudo é Deus que direcionou. Tem coisas que podem ter sido orações, tem coisas que podem ter sido dardos inflamados, lançados pelo inimigo. Entende? Por isso é necessário nós caminharmos com o Espírito Santo, para que ele venha confirmar se aquilo veio realmente de Deus ou se não veio de Deus. E Deus, irmãos, ele não vai se responsabilizar. Se você trilhar um caminho errado, achando que foi Deus que direcionou você, Deus ele não vai se responsabilizar por aquilo. Ele pode, sim, produzir um escape para você lá na frente, para que você não pereça eternamente. Mas ele não vai se responsabilizar, você vai sofrer as consequências. Entende? Então, o que pode acontecer a partir de uma oração contrária? Um adoecimento físico. Porque a alma, ela fica fragilizada devido à fragilidade. E o inimigo contra-ataca. Aí que ele vai lançar mais dardos, aí que ele vai lançar doenças. Lá no Salmo 91 a gente vê quantos demônios. É terror noturno, é seta que voa de dia, é peste que anda na escuridão. São diversos demônios que trabalham em horários diferentes para atingir as pessoas. Entende? Então, é muito sério isso. Uma oração contrária, uma oração feiticeira, ela é muito séria. Então, o que a pessoa pode sentir? Um adoecimento emocional, porque ela não vai saber o que aconteceu. Ela vai se sentir fraca, não vai conseguir mais orar, não vai conseguir mais buscar Deus. Se ela não entender o que aconteceu, ela não vai contra-atacar, ela não vai se firmar em Deus com o escudo da fé para ela permanecer. Pode acontecer essa fragilização interior. Pode levar a pessoa para em cima de uma cama. Depois eu quero contar um outro testemunho, né, de uma pessoa também que sentiu no físico, na coluna, entendeu? Então, irmãos, por que Jesus diz para amar? Porque o amor não faz mal para ninguém. Mas quando a pessoa ela começa com esse tipo de orações, na verdade ela está fundamentada, ela não está fundamentada no amor, ela está fundamentada na cobrança, que a base é o ódio. Lá em 1 Coríntios 13, tem um retrato do que é o amor, né? O amor, ele não... o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Buscando aqui, eu peguei o texto. O amor é sofredor, 1 Coríntios 13, a partir do 4. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A pessoa que ela está revestida do amor de Deus, ela não busca os seus próprios interesses. Assim como no texto que nós lemos há pouco, aqui em Eclesiastes 10:2, a pessoa ela não aceita, sabe, fazer algo que vai prejudicar o próximo, que vai colocar peso sobre o próximo. A pessoa que está revestida do amor, mesmo que ela seja tentada, ela vai inclinar o coração dela para o bem. Entende? Ela não vai aceitar ficar fazendo cobranças
Porque ela sabe que aquelas cobranças, elas vão prejudicar o seu irmão. E aquele que ama não quer prejudicar ninguém. Ele não prejudica ninguém. Quais as consequências para quem faz as orações feiticeiras ou contrárias? As consequências, primeiramente, aquela pessoa ela não está andando no Espírito. Se ela não está andando no Espírito, ela está satisfazendo os desejos da carne. E todo aquele que vive pela carne, ele vai incorrer, né? Ele vai ser conduzido para a destruição. Ele está abrindo portas, ele está abrindo brechas. Não é só brechinhas, não. Ele está abrindo portas largas para que os demônios conduzam ele à perdição. Então é muito sério isso, é muito sério. Nós todos temos que vigiar. Nenhum de nós está isento. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, quando você for orar, busque a Deus. Não saia atropelando as palavras. Busque o conselho do Espírito Santo dentro de você. Espírito Santo, me guia. Como eu devo orar sobre isso? Espírito Santo, o Senhor quer que eu ore pelo quê? Deixe o Espírito Santo trazer para você as palavras. Porque a oração que ela é ouvida pelo Pai é a oração que vem do Espírito Santo, que conhece o interior de Deus. Sabe? É perda de tempo certas orações, porque Deus não vai responder. Não vai. Tem orações que elas não vão subir para Deus. Elas vão ficar aqui na terra, ecoando como o vento, né? Como o barulho do vento. É perda de tempo. Então, para isso é necessário humildade. Humilhar-se na presença de Deus, estar em humildade, reconhecendo que nós mesmos nem orar não sabemos. Só o Espírito Santo pode nos conduzir. Amém? Então, irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui com o objetivo de trazer esse ensino, né? Pela graça de Deus. E que se por acaso você cometeu esse erro no passado, arrependa-se. Vá diante de Deus. Porque quanto mais uma pessoa faz isso, mais ela vai ser enganada. Espíritos de engano se apoderam daquela pessoa e ela começa a entrar dentro de um engano. Ela começa a sair do Evangelho e se direcionar para outras coisas que não são Evangelho. Então o inimigo, ele começa a se apoderar dessas pessoas. Eu já vi, irmãos, isso acontecer. A pessoa fica desviada e muitas vezes ela pensa que está em Cristo, mas ela já não está. Ela já não está mais em Cristo, ela está engodada, enganada, sabe? E o inimigo, ele só aguarda a permissão de Deus para levar aquela vida à perdição eterna. Se não houver uma intervenção de Deus, sabe? Um despertamento daquela pessoa, através de alguém que vai interceder, que vai levantar um clamor, de algo que vai acontecer para chamar a atenção daquela pessoa, irmãos, não tem retorno. Porque ela jura, vou usar aqui uma expressão que é usada por aí, né? Não é muito evangélica nessa expressão, mas eu vou usar. Ela usa de pé juntos, ela jura de pé juntos que ela está certa. Ela vai caminhando para o abismo, sem fim. Eu quero orar, irmãos, agora por nós, né? Por nós. Primeiramente, para que o Senhor nos dê graça, nos tenha misericórdia em nossas vidas. Para que nós não venhamos a fazer isso. Fazer orações que não agradam a Deus. Orações carregadas de justiça própria, né? Carregadas de interesses próprios. Amém? Por favor, me acompanhe nessa oração. Amém? Pai querido,
Em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença, juntamente com esses irmãos, meu Deus, que estão aqui me ouvindo. Pai, sem ti eu nada posso, sem ti eu nada posso fazer. Senhor, eu quero pedir, meu Deus, pelos meus irmãos que estão me ouvindo, e por mim. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se nós algum dia fizemos orações contrárias, Pai, que não agradaram a Ti, se algum dia nos movemos em feitiçaria, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos trazer a memória, para que nós possamos, Senhor, nos arrependermos, para que nós possamos, Pai, colocarmos isso diante do Senhor e nos arrependermos. Pai, em nome de Jesus, nos traz a memória, se por acaso nós fizemos isso. E nós queremos perdoar todas aquelas pessoas que fizeram isso conosco, que de alguma maneira, Senhor, nos prejudicaram, trouxeram prejuízos para nós, através de orações, Senhor, cheias de justiça própria, orações feitas, meu Deus, segundo a ótica e a perspectiva dessas pessoas. Nós perdoamos, Pai, eu perdoo. Repete comigo, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado. Eu, em nome de Jesus, perdoo toda e qualquer pessoa que veio contra mim, através de orações contrárias, através de vontades de que eu fizesse aquilo que a pessoa queria. Que, em nome de Jesus, essas pessoas sejam perdoadas, liberadas no mundo espiritual. Eu libero essas pessoas, eu abençoo essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos, meu Deus, seja quem for, e ajudar essas pessoas a se arrependerem desse mal. E tudo aquilo que foi feito, que foi que gerou prejuízo na vida dessa pessoa que me escuta, meu Pai, através de orações contrárias, através de feitiçarias de alma, que seja, meu Deus, agora retirado, cancelado, todo mal abortado, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja livre para seguir o seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha nos dar sabedoria, né? Entendimento. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.